Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar o passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por alguma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Para observar o efeito Joule, utilizaremos um variac, que é uma fonte de tensão variável, um pedaço de fio de níquel-cromo, uma placa de vidro, uma esponjinha de aço e uma bateria de 9 volts. O efeito Joule, pesquisado através de estudos do físico britânico, define que quando um condutor é aquecido devido à passagem de uma corrente elétrica, passa a transformar energia elétrica em energia térmica. Para realizar esta experiência, começaremos conectando o variac num pedaço de fio de uma liga de níquel e cromo, que possui uma resistividade maior comparada com outro condutor, tal como o cobre ou o alumínio. Ao se aumentar a tensão aplicada sobre o fio, a corrente elétrica também aumentará, provocando um aquecimento. É importante o uso da placa de vidro, que funciona como um isolante térmico, para não se queimar a superfície da mesa. Pode-se observar que a corrente elétrica causa até certa incandescência no fio. O fato de o fio estar na forma espiralada diminui muito a dissipação de energia em comparação com um fio esticado. É fácil observar que quanto mais próximas estiverem as espiras, mais quentes elas ficam, pois menos energia térmica será dissipada. É por isso que os filamentos das lâmpadas incandescentes são produzidos em formato espiralado. Também podemos observar o efeito Joule com essa esponjinha de aço e uma bateria de 9 volts. Ao encostarmos os terminais da bateria nos fios de aço da esponja, haverá a passagem de uma corrente elétrica através desses fios. Dependendo da intensidade desta corrente elétrica, haverá um aquecimento do fio, capaz de provocar incandescência e uma reação química de combustão do ferro junto com o oxigênio do ar. Como os fios são muito finos, há maior superfície de contato com o oxigênio e toda a esponjinha entra em combustão, mesmo depois de cessada a corrente elétrica. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico. Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, é eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? Ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, é importante ao observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né?
sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa, né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo, tá? Avaliar, determinar, investigar, né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever, né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico, né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados, né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos, né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com um nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados, né? Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado. Então a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica, qual é a teoria da física que foi comprovada, qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento. E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. Ok?